boas-vindas. Essa série de vídeos é para você que quer entender mais sobre astrologia para o ano de 2026. Aqui a gente vai falar dos principais trânsitos que estão acontecendo, que são os movimentos da astrologia que vão caracterizar esse ano de 2026. Então é aqui que você tem que ficar se você quer entender para que tá bom esse 2026, quais são os cuidados que você tem que tomar, quais são os signos que são afetados, que momento que o nosso planeta Terra está vivendo e como é que isso te afeta, e você pode aplicar isso no seu dia a dia para não ser refém do quê? De previsões pessimistas, fatalistas. Essa não é a minha intenção aqui com você. Eu sei que tem muitos movimentos importantes na astrologia acontecendo agora, em 2026. É por isso que a gente vai precisar esmiuçar cada um deles e entender exatamente como ele funciona. Em qual grau, para qual signo, como isso afeta o mapa do Brasil, como isso afeta o seu mapa. Porque se você não souber exatamente o que vai acontecer, você vai ficar meio que refém. Sabe quando a gente fala assim, tal coisa acontece pro signo de Áries, e a gente acha que todo mundo vai passar pela mesma coisa. Isso não existe. Então a gente vai ter que entender a base da astrologia e eu vou te explicar tudo isso de maneira simples nessa sequência de vídeos sobre astrologia para 2026. Agora, por mais que as coisas estejam acontecendo em um determinado momento, na astrologia não é assim, né? Do nada virou uma chavinha e as coisas passaram a acontecer. A gente tem que pensar num movimento pendular. Então, alguma condição já está se formando aqui atrás e ela vai vindo até o seu ápice, depois ela se desenrola. É como se a gente estivesse subindo uma montanha. Tem o começo aqui, que às vezes a gente não está percebendo que está subindo, aí a gente tem a parte aqui mais alta, que é onde a condição se desenrola, e depois para descer a gente lida com as consequências disso. Então vale a gente entender que tem movimentos que estão acontecendo, que já estão mostrando a cara faz algum tempo, mas que agora a gente vai ver bem a astrologia, os astrólogos, astrólogas falarem desses movimentos, porque chegam no grau exato, ou seja, no momento exato que acontece. Mas consequência e causa é uma coisa que você já vai olhar ao longo da história, já vai poder correlacionar as coisas que estão no momento. É por isso que eu vou trazer aqui pra gente análises históricas. Esses períodos já aconteceram em outro momento, nesses outros momentos que aconteceram, o que de fato aconteceu pra gente saber. Assim a gente tem uma noção de como é que essa história vai se desenrolar. Assim a gente tem uma noção de como é que isso vai de fato impactar a nossa vida. Te garanto, vai ficar muito mais fácil de você aprender. Agora, antes de seguir, eu quero te explicar que não é a minha intenção aqui, de maneira nenhuma, alimentar aquelas previsões fatalistas, sabe? Tem que tomar cuidado porque isso vai acontecer, se não fizer isso, acontece tal coisa. Opa, aqui a gente não trabalha com esse viés pessimista e determinista de astrologia. Independente de como estão as coisas, você ainda detém o livre-arbítrio de reagir às coisas que te acontecem. Como você vai reagir é uma questão sua. Às vezes a gente não tem muito poder sobre o que acontece com a gente, mas como a gente vai reagir, a gente tem. E a gente vai utilizar aqui, eu utilizo aqui, a astrologia como ferramenta de expansão da consciência, para que você desenvolva o autoconhecimento, para que você entenda que fase da vida você está vivendo, para que você entenda que fase o mundo está vivendo, e vai entender aí por que você escolheu estar aqui nesse momento. Então é uma ferramenta para ajudar a trazer consciência, para dar clareza e compreensão do momento, do caminho, do que a gente está vivendo agora. O negócio para 2026 está meio complexo. Então eu vou te falar que eu vou fazer uma sequência de vídeos e eu não sei quantos vídeos vão ser. Porque eu tenho graus de análise, já vai o Jandir complicar o negócio. Não, é sério. A gente vai fazer a análise em 3 graus, que são muito importantes para você de fato entender as coisas. Então não sei quantos vídeos vão dar, não. Num vídeo a gente vai falar sobre essa introdução, no outro a gente vai falar sobre o movimento de Saturno, e aí vocês comentam, deixa suas dúvidas, porque em cima disso a gente pode fazer outro vídeo falando sobre outras questões. Mas a minha intenção é que nessa sequência de astrologia para 2026, você tenha análise dos principais trânsitos, de Plutão em Aquário, da conjunção que está todo mundo aí falando, de Saturno com Netuno em Áries, dos movimentos de Júpiter, de Urano. Assim você vai ter uma sequência de vídeos aí para te guiar no seu ano de 2026 e, claro, poder viver da melhor maneira, porque a gente não veio aqui para ficar refém dessas coisas, vamos utilizar a astrologia para a gente viver melhor. Agora, apesar de fazer um esforço aqui para falar da maneira mais descontraída e não deixar o negócio chato, eu preciso trazer explicações técnicas
Da onde eu tô tirando as coisas? A astrologia não sai da cabeça do Jander. Não interessa o que o Jander acha ou não da vida. A astrologia está baseada em livros, em conhecimento escrito. É diferente muitas vezes dessa astrologia de internet que a gente vê, que as pessoas não são especialistas e estão falando. E tá tudo bem, cada um cumpre o seu papel. O meu é trazer conhecimento fundamentado, conhecimento com base. Aí eu vou te mostrar de onde eu tô tirando essas explicações. E necessariamente vou ter que entrar num pouquinho da prosa astrológica, ali de te falar como é que funciona planeta, signo, casa, trânsito, mas a gente vai ver tudo isso com o tempo. Vou deixar da maneira mais simples para você entender o que eu tô falando e a gente poder ter um bom diálogo, uma boa conversa e uma boa caminhada aí para esse 2026 nessa série de vídeos. Agora eu tô partindo para os meus últimos avisos. O primeiro ponto que a gente vai precisar entender é que eu vou fazer essa análise em 3 graus diferentes. Já começou a complicar, né, Jander? Não é isso. Imagina que dentro da astrologia a gente tem o que a gente chama de trânsitos. E esse vai ser o primeiro passo para a gente entender qual é o movimento que o planeta Terra, como um todo, como a nossa civilização, como essa nave que a gente está junto, todo mundo aqui no mesmo momento, caminhando, viajando, na verdade, está passando. Então, os trânsitos são fundamentais. Exemplo, pensa que lá no céu a gente tem uma esfera gigantesca que é esse zodíaco, né? Com os 12 signos. Zodíaco, então são 12 representações gráficas. A gente conhece muito de zodíaco, de signo, daquele outro. Mas pensa que é um círculo no qual a gente tem 12 signos. E se a gente pega um círculo e divide ele igualzinho, porque eu não posso privilegiar mais escorpião ou privilegiar touro. Tem que ser uma dimensão igual para todo mundo. Se eu dividir esse círculo, que é uma esfera, né? Um círculo tem 360 graus. Em 12 signos, eu vou ter 30 graus para cada signo. Áries tem 30 graus, Touro tem 30 graus, Gêmeos tem 30 graus. Jander, por que você está falando de grau? Porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem o que acontece. Está afetando diretamente no mapa de vocês. Como assim? Um trânsito, a gente precisa saber em qual grau ele acontece. O que é um trânsito? Você tem o seu mapa astral, correto? O mapa astral, ele é uma foto do céu no momento que você nascia. Então eu vou pegar a sua data de nascimento, o seu horário de nascimento, a sua localidade de nascimento, e eu vou confeccionar um mapa astral, que é uma das principais ferramentas que a astrologia se utiliza dela. Não é só ela, tem outras. Mas eu vou confeccionar, eu vou desenhar seu mapa astral. Nesse seu mapa astral, a Terra vai estar no centro do sistema solar. A gente sabe que o Sol é o centro do sistema solar. Mas como a gente está buscando entender os movimentos celestes, seus simbolismos, causas e consequências aqui na Terra, a gente vai colocar a Terra nesse centro e a gente vai começar a olhar os planetas que estão girando em torno da Terra. Então é como se a Terra estivesse aqui, Mercúrio estivesse passando dela em algum lugar no céu, Vênus estivesse passando lá, pro mesmo lado, tá? Vênus está passando para cá, Saturno, Urano, Netuno, todos os planetas estão ali girando. Sol e Lua não são planetas, tá? São luminares, só para que quando vocês me ouçam falar esse termo mais técnico, luminares, eu estou me referindo a Sol e Lua, que não são planetas. Então, os planetas estão andando ali. Nasci com o Sol em Gêmeos. Ah, eu sou do signo de Gêmeos, é só o Sol que você tem, tá? Você tem todos os outros planetas no seu mapa astral. Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno, cada um deles pode estar num signo diferente. Mas a gente fala assim, eu sou de Gêmeos porque o Sol estava transitando lá pelo signo de Gêmeos. Gêmeos tem 30 graus. Lembra que todo signo tem 30 graus? Áries, Touro, Gêmeos, Capricórnio, Câncer, Libra, 30 graus. Então, durante aquele período o Sol está passando ali, um período do ano. Passou outro período, o Sol vai andar para o outro signo. As coisas na astrologia acontecem em um grau específico. O seu mapa astral é a foto do céu no momento que você nascia. Eu tirei a foto. A Terra está aqui no centro. Os planetas estão girando em volta. Esse mapa vai mudar? Nunca vai mudar. Vai ser a mesma coisa, porque é uma foto. Foto não muda. Você tem foto aí na sua casa, a gente muda. A foto não. Às vezes a gente queria que mudasse, mas a foto não muda. É sempre a mesma coisa. Seu mapa vai ser sempre o mesmo. Não significa que você não possa mudar. Não significa que, entendendo as suas tendências, você possa agir de outra maneira. Essa é a beleza de fazer seu mapa astral e entender o grau de evolução que você está atingindo ao longo da vida. Mas a foto, o mapa não vai mudar. Só que na hora que a gente tirou essa foto, o céu, ele não ficou parado para sempre. Então eu, Jander, por exemplo, quando eu nasci, eu sou de uma geração que tem o planeta Plutão, em astrologia ele é planeta ainda, tá? Lá em Escorpião. Na hora que eu nasci, no meu mapa astral, Plutão vai estar em Escorpião.
Mas depois Plutão continuou andando ali, né? E foi passando para os outros signos. Então esse movimento dele andar e passar para o outro é o trânsito. Ele está caminhando, ele não ficou parado ali no céu. Eu nasci com Plutão em Escorpião. A pessoa que nasceu 20 anos depois de mim vai ter Plutão lá em outro lugar, em outro signo, porque ele transitou para outro signo. Esses trânsitos desses planetas mais lentos caracterizam fases na humanidade. É isso que a gente vai ver em qual fase ele está vivendo agora. Então você já entendeu o que é trânsito, que é simplesmente o movimento dos planetas que continuam lá no céu. Eles vão entrando em alguns signos, e eles vão ativando determinados pontos do nosso mapa. Se você não souber disso, você não vai entender o que pode acontecer para você em 2026 ou por que exatamente nesse 2026 tal ponto no desenvolvimento da humanidade, no mapa do Brasil, está sendo ativado. Eu sei que eu estou falando muito, mas se você quer entender exatamente o que vai acontecer, eu preciso te dar essa base técnica. Pronto, já entendeu o que são os trânsitos. Já tem uma base do mapa astral, que é a foto do céu no momento que você nascia. E o mapa astral tem 3 componentes-chave que você precisa entender. Mapa astral confeccionado de acordo com a sua data, horário e localidade de nascimento. Jander, faz diferença se eu tiver o meu nome de casado, casada, solteiro, solteira? Nenhuma. Eu tô pensando só em data, horário e localidade. Nome a gente usa na numerologia. A gente não, porque eu não sou numerólogo, mas se usa na numerologia. Astrologia tá tudo bem, nome de casado ou solteiro. Pronto, tem o seu mapa astral lá bonitinho, confeccionado para mim. Tem 3 elementos chaves nesse mapa astral. Primeira novidade, que todo mundo já tá cansado de escutar eu falar, e aí aquela decepção, né? Você tem todos os signos no seu mapa astral, sabia? Até aquele signo chato que você não gosta, que você namorou um boy do signo, tem no seu mapa astral. Então tem que entender onde está esse signo aí, qual é o comportamento que ele traz para você, porque você não gosta tanto assim. É uma boa matéria pra gente aprender a pensar na vida. Mas enfim, você tem todos os signos dentro do seu mapa astral. Todos eles estão afetando alguma área da sua vida. Todos temos os 12 signos. Um outro elemento, né, basicão dentro do mapa astral, são os planetas. Como assim planeta? A gente tem Sol. Sol do signo de Gêmeos, lá pro meu exemplo. O Sol estava em Gêmeos, mas a Lua podia estar em Áries, em Touro, tá? E a gente tem de Mercúrio a Plutão no nosso mapa astral. Então, Mercúrio, Vênus, Terra não tem, que a gente está nela, não tem a Terra no mapa astral, tá? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todo mundo tem também. E aí a gente vai montando a beleza de um mapa astral. Essa é uma das coisas mais individualizadas, porque reflete de fato o indivíduo, com certeza, né? Uma das coisas mais individualizadas. Terceiro ponto aqui pra gente falar de mapa astral. A gente tem casas dentro do nosso mapa astral. O que são as casas? Imagina que todas essas coisas estão acontecendo lá no céu. Como é que eu vou saber qual área da sua vida ela vai afetar? Tem que ter umas gavetas, né? Pra gente guardar os assuntos. As casas são as gavetas. São palcos que estão acontecendo peças de teatro específica, com atores específicos. Então vamos dizer que lá na casa 4 é a família, né? O ator específico que tem ali é o pai, na casa 4. Lá na casa 10 tem a mãe. Muitas vezes a relação pode ser diferente, mas geralmente é isso. Na casa 2 a gente tem dinheiro, a gente tem ganhos. Na casa 8 a gente tem gastos. Então a gente guarda os assuntos em determinadas caixinhas. Isso é o que está no seu mapa astral. A casa 1 é uma coisa, a casa 2 é outra coisa. Todos os mapas astrais têm 12 casas. Independente se a pessoa nasceu aqui ou no Japão, sempre 12 casas. Essas casas sempre tratam dos mesmos assuntos para todo mundo. Você já sabe que o mapa astral é a foto do céu no momento que você nascia. Você já sabe que o mapa astral tem todos os signos. Você já sabe que o mapa astral tem todos os planetas, eles podem estar em diferentes signos para cada pessoa. E você já sabe que o mapa astral tem 12 casas. Por que isso tudo? Porque na hora que aconteceu o trânsito de um planeta, que você já sabe o que é o trânsito de um planeta passando lá no céu, ele pode ativar os assuntos de uma casa, ou ele pode, de acordo com o signo, se modular de uma maneira. Um Plutão em Escorpião se comporta de uma maneira, um Plutão em Áries se comporta de outra maneira, um Plutão em Touro se comporta de outra maneira. Então, isso a gente precisa entender, porque a partir dessa explicação basicona que eu te dei, que parece até muito complexa, mas à medida que eu vou falando, você vai conseguindo entender, é que a gente vai conseguir desdobrar as próximas explicações. E aí, qual que é a grande sacada que vai amarrar isso tudo que eu tô falando? Por que que eu comecei falando de graus e no meio eu mudei para outra coisa? Porque as coisas na astrologia vão acontecer em um grau específico. Então, se Saturno está ingressando em Áries e no grau 0, não significa que todos
todo mundo de Áries vai sofrer aquelas consequências? Exatamente porque aquele grau é específico. Exatamente porque a gente tem que olhar o grau no qual as coisas acontecem na astrologia. Caso mais típico e que você vê as pessoas correndo loucas e desesperadas é, por exemplo, eclipses. O eclipse vai acontecer em Sagitário. Em qual grau? A gente já sabe que o signo tem 30 graus, vai acontecer no grau 20. Mas você, no seu mapa astral, não tem nada no grau 20. Esse eclipse vai ter uma condição geral, mas não vai pegar em cheio no teu mapa astral. Mas aí fica todo mundo correndo lá para falar, eclipse. Eclipse acontece a cada 6 meses, geralmente um lunar e um solar, né? Então, desde quando você nasceu, você já deve ter pegado aí, no mínimo, uns 50, 60 eclipses. Não creio que eles tenham mudado a sua vida drasticamente, catastroficamente, a ponto de você ter que ficar absolutamente preocupada. É esse tipo de coisa que eu não gosto, que desespera as pessoas. Então isso aqui você não vai ver. O que eu preciso te deixar claro aqui é que na astrologia as coisas acontecem em um grau específico. E se cada signo tem 30 graus, eu vou ter que ver em qual grau está acontecendo. Senão eu vou ficar muito louca com uma condição que é muito mais generalista e específica. E aí eu vou fechar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, falando dos benditos 3 níveis de análise que eu tô ali jogando desde o meio desse vídeo. Por que 3 níveis de análise? Pensa que na astrologia, gente, primeiro, existem diversos tipos de astrologia. Essa astrologia que a gente conhece, para falar do nosso mapa astral, do que vai acontecer na nossa vida, é muito mais recente, tá? Primeiro que você tem grandes linhas de astrologia. Então você tem a astrologia védica, baseada nos Vedas, lá na Índia. Você tem a astrologia ocidental, tropical, que é essa que a gente literalmente usa mais, a dos horóscopos que você vê aí. Tem trocentas subdivisões na astrologia. Agora, pensa que existe também essa astrologia para o nosso nível individual. Ela é muito recente. A astrologia era objeto para os reis tomarem decisões, rainhas tomarem decisões, fazer um mapa de príncipes, de rainhas. A gente, povão aqui, ó, astrologia não, era lá para essas decisões estratégicas. Agora, por que eu estou falando desses 3 níveis de análise? Primeiro ponto, eu sempre vou trabalhar com isso. Você sempre vai me ver falando disso. A gente tem um momento que o planeta Terra está vivendo. Então a entrada de Saturno e Netuno em Áries afeta o planeta Terra de uma maneira geral. Esse é meu primeiro nível de análise, tá? Porque isso vai trazer um movimento para a humanidade. Você está aqui nessa nave. Querendo ou não, você vai ser afetada em maior ou menor instância. Porque a humanidade vai passar por um período de Saturno, Netuno ingressando em Áries. Isso coincide, a última vez que aconteceu Saturno e Netuno. Tô adiantando coisa. Queda do Muro de Berlim, Collor mexendo na poupança da galera aqui no Brasil. Essa frase não ficou boba, né? Ficou com uma conotação estranha. Mas é isso. Então a gente tem um movimento que é do globo, que é do planeta como um todo. Estamos aqui passando por uma mesma viagem juntos. Agora, existe o mapa dos países. E você vai ser afetado também. Como assim? Mapa do Brasil. Onde é que os eclipses vão pegar no mapa do Brasil? Por que eu tenho que saber disso? Você não tá no Brasil? Não sei se vai pegar alguma coisa ali que tá falando sobre os bancos e você trabalha com banco, ou você tem dinheiro no banco. Então, o que recai sobre o mapa de um país e você tá nesse país também afeta a sua vida. Então, tem o primeiro nível, que é esse nível global. Eu tenho o segundo nível, que é o nível país, e eu vou funilar mais ainda, né? Foi um funilar brusco. Pra quê? Porque aí sim eu tenho esse terceiro nível, que é o nível individual. Aí é no seu mapa astral. Aí você pode ser afetado por essas condições generalistas, por todo, do globo, do país, e às vezes não pegar no seu individual. Como você pode ser afetado pelas condições do globo, do país, e pegar também no seu individual, mas num ponto muito específico. Então eu sempre vou estar analisando esses 3 pontos. O geral, a conotação país que a gente está vivendo, e depois eu vou dar indícios de como é que a gente pode olhar isso para signos específicos, para pontos específicos do mapa que recai sobre o seu individual. Assim a gente constrói uma pirâmide de conhecimento que literalmente vai dar uma boa base para você entender e não ficar refém das coisas. E aí eu quero partir para o nosso próximo vídeo. Já tem o basicão da astrologia aí para seguir adiante comigo nessa sequência de vídeos. Será 2026 é o ano de uma nova pandemia?
Antes de sair desse vídeo, deixa o like aí, comenta quais são as suas dúvidas embaixo de cada um dos vídeos, porque eu posso fazer novos vídeos pra gente discutir coisas para 2026. Mas me fala se deu para entender, se funcionou, se não funcionou. E agora a gente vai pular para essa questão que tá na cabeça de todo mundo e eu vou explicar para vocês da onde ela vem. 2026 é um novo 2020, é a terceira guerra mundial. A gente não vai ficar falando aqui só de desastre e tragédia não, tá? Porque senão parece que a gente tá dando ênfase só para as coisas ruins. Tem movimentos muito legais e muito propícios para a gente aproveitar. Mas eu quero começar respondendo essa pergunta se 2026 é a nova pandemia, para a gente poder relaxar o coração e seguir adiante um pouco mais tranquilo e tranquila, sem esse clima de medo que a gente está vendo generalizado. Bora lá?